Bom, qual a diferença entre aprender inglês ou ser alfabetizado em inglês? É muito simples. Olha aqui, para a pessoa aprender matemática, basicamente ela tem que decorar as operações básicas da tabuada. Mas a matéria-prima são os números. Se você olhar os números sozinhos, sem as operações da tabuada, você não aprende matemática. E se você pegar só as operações sozinhas da tabuada, sem os números, você não aprende matemática. Qual que é o processo natural? Pega-se os números, decora-se a tabuada para operar matemática. Existe no planeta algum livro de matemática sem as operações da tabuada? Não. A mesma coisa acontece nas outras disciplinas, como por exemplo, física. Quem não decora as fórmulas não opera os materiais. Química. Quem não decora a tabela periódica não opera os elementos químicos. Provavelmente você nunca deve ter visto a ciência disposta em colunas. Por exemplo, para ser uma ciência tem que ter um nome, tem que ter uma matéria-prima e tem que ter uma tabela referencial padrão em cada disciplina. Como você tem os números para matemática, você não tem as letras do alfabeto para a linguagem. E onde está a tabuada que você tem que decorar para falar de um idioma para outro? Bom, nós podemos observar que de 0 a 1 ano de idade, a criança começa a falar primeiro. De 1 a 5, ela aprende os significados das coisas. Entre 5 e 6 anos, ela vai ser alfabetizada. Ela começa a ler e a escrever o que ela está falando. E entre 15 e 17 anos, ela ainda está o quê? Aprendendo a gramática. Se observarmos o processo natural na sua própria língua, você começa a falar, por último, aprender a gramática. Por que você entra numa escola e eles te dão a gramática por último para te ensinar a falar? Essa é a diferença. Olha como é que isso é simples. Você pega o A, o E, o I, o O e o U em inglês. O A em inglês faz som de EI, o E de I, o I de I, o O de O e o U de U. Alguém já te explicou por que o A faz o som de EI em inglês? Ou E de I, ou I de I, ou O de O, ou U de U? Pois bem, nós temos o som das vogais em português como nós conhecemos, e o equivalente delas em inglês. E onde estão as consoantes? Aqui embaixo. 0, 1, 2, 3, 4 ou mais consoantes. E olha que interessante, o A do inglês ele não é nem A nem E, ele é um A de muito chato. Então, quando eu escrevo a palavra T-A-P, é tá. Então, tem alguma vogal aqui atrás afetando o som da vogal anterior, que é o A? Não. Se não tem, você diz tá, em português e inglês. Mas quando você escreve o mesmo tá e coloca um E no final, aí vira tape. Por que vira tape? Porque a última vogal vai afetar o som da vogal anterior, que é o A. E o que determina esse A, se ele vai fazer som de A ou se esse A vai fazer som de EI? O que é? É a quantidade de consoantes que separam as duas vogais. Então, entre a vogal E e a vogal A, eu tenho quantas consoantes no meio? Uma. Aí eu olho a tabela A1. O A está nessa primeira coluna. O número 1 de consoantes está na primeira coluna ou na segunda? Na primeira. Então, A1 só pode fazer o som de quê? EI. Aí eu risco A e coloco o EI. Por que é TEI? Bom, tem aqui atrás alguma vogal afetando o som da vogal E? Não. Então ela continua com o som de E. Quando você desce o P e desce o T, como é que fica? Tape. Olha essa palavra aqui, diete. Do E para o I tem quantas consoantes no meio? Nenhuma. Mas nenhuma é quantas? 0. Aí olha na tabela. I0. O I está aqui. O 0 está na primeira ou o 0 está na segunda? Primeira. Então, I0 só pode fazer o som de quê? De I. Então, o diete vira o quê? Diet. Bom, mesma coisa acontece com a palavra gelo. Do E para o I, tenho quantas consoantes? Uma. E um na nossa tabela faz o som de I. Então, o I se vira o quê? Ice. Pois bem, nós vimos na tabela 0 e 1. E agora 2, 3 ou mais. Eu vou escrever uma palavra para vocês. Mickey. Mickey. Bom, do E para o I, você tem quantas consoantes no meio? 2. Eu olho na tabela. E 2. O I está aqui. O 2 está na primeira, o 2 está na segunda. Então, toda vez que tiver 2, 3, 4 ou mais consoantes separando as vogais, elas não mudam. Ela continua com o som de I. Então, é Mickey mesmo. Se fosse 2Ks, também seria 2. Mas quando eu escrevo a palavra Mickey
de novo, e corto o C. Agora, entre o E e o I, eu tenho quantas consoantes? Eu só tenho uma. E I1 na nossa tabela é AI. Por isso que Mike só tem um K. Essa é a diferença. Pois bem, isso aqui é a fórmula da fala. Com ela você fala qualquer coisa, mesmo sem saber o que está falando. Ou seja, se a pessoa aprende 5 palavras por dia, em 30 dias ela aprende 150 palavras diferentes. Com isso acontece o quê? Ela consegue te dar as informações básicas para comunicação, para turismo, para atender. Esse é um processo de alfabetização. Então você aprende a fala com essa forma. Segundo, os significados. Nós te encaminhamos um material didático com toda a palavra e com o som tem uma imagem. Aí você aprende o significado. E a terceira fase, a alfabetização. O que é alfabetização? É o letramento. Você aprende a ler e escrever o que você está falando. Como é que funciona isso? Olha só, se eu digo take, é assim que você está escutando em português. Mas aqui eu tenho way. Eu sei que o way faz o som de A, quando eu tenho 0 ou uma consoante, que é o K que está aqui. Então, quando eu tenho U, o som é de A. Então eu escrevo tac e digo take. E se eu dissesse o som tacker, para o A continuar com o som de A, agora eu tenho que ter quantas consoantes? 2, 3 ou mais. Porque se eu tiver só uma, ficaria taker. Então eu tenho que colocar 2, ou 3 Cs, ou um C e 2 Ks, ou 3 Ks, ou um K e 2 Hs. Então você fala, aprende o significado e passa a ser alfabetizado. Esse é o processo de letramento. Por exemplo, quando você vai a um aeroporto, você não fala, por favor, senhor motorista, me leve ao aeroporto para que eu possa viajar. Você fala, por favor, aeroporto, por favor. Airport, please, ou please, airport. Não tem gramática nisso. Pois bem, esse é o processo natural de comunicação. Isso acontece para qualquer palavra. Você pode escrever aqui United, você pode escrever computer, você lê em português e fala em inglês. Pois bem, E e U, do E para o I e do I para o U. Eu tenho uma consoante, I1, I1 é I. Eu risco I e coloco I. O U tem uma consoante. O 1 faz som de U. Fica United. E computer, do E para o U, do U para o O. Eu tenho uma consoante, aqui eu tenho duas. O 1 é U. O2, duas ou mais não muda, é o mesmo. Então, quando eu substituo, fica computer. Então, você usa o português para falar o inglês. Esse é o processo natural de letramento. Existe livro de matemática sem tabuada? Não. De física sem fórmulas? Não. De química sem tabela periódica? Não. E de linguagem? Cadê a tabuada para você falar uma outra língua? A da língua inglesa é essa daqui. Pois bem, é muito simples. Esse é um processo natural de alfabetização, onde todo mundo pode se comunicar.